Olá, meus caros! Que alegria, mais um encontro, mais um assunto importante nessa nossa quinta-feira do One Point. Aquele dia daquele assunto um pouco mais rápido, mais leve e mais gostoso. Hoje eu quero, na verdade, fazer uma complementação, ou até vamos chamar isso de aprofundamento, de um dos elementos que nós discutimos no vídeo da semana passada. Na nossa última One Point, nós falávamos sobre características de empresas que têm potencial para escalar os seus negócios. Até vou deixar aqui em cima o link para quem não assistiu poder acompanhar esse vídeo. Nesse vídeo lá, basicamente, nós conversávamos sobre que características uma organização tem para que ela seja berço de negócios que possam efetivamente escalar. E lá, naquele vídeo, nós levantamos 5 pontos essenciais. Nós falamos sobre modelo de negócio inovador, nós falamos sobre cultura organizacional, nós falamos sobre um sistema de gestão que seja orientado para resultados, nós falamos sobre o time, que precisa ser um time efetivamente vencedor, e nós conversamos sobre as boas práticas de governança. Desses 5 elementos, tem um que eu acho que a gente precisa aprofundar um pouquinho, porque ele tem uma característica muito peculiar e muito interessante. Eu quero aprofundar um pouquinho a questão da cultura organizacional. Eu quero falar muito de um aspecto específico aqui, que é a cultura da inovação. Ou seja, que é uma segmentação, uma parte desse processo de cultura organizacional de uma empresa bem-sucedida. Bom, mas o que, afinal de contas, é essa cultura da inovação que eu estou aqui comentando com vocês? Cultura da inovação, ela nada mais é do que um conjunto de aspectos da cultura organizacional que promovem a criatividade, apoiam a geração de ideias, que venham de todas as pessoas, de qualquer departamento, de qualquer setor da organização. Ou seja, é uma cultura de estímulo à participação e à criação de novas ideias por parte de qualquer um que esteja dentro da organização. A ideia central da cultura de inovação é justamente você mudar a forma como a empresa faz negócios, como ela valoriza os seus colaboradores, como ela otimiza o uso dos recursos que ela dispõe. Enfim, como ela faz para melhorar os resultados com base nesse enorme potencial de geração de ideias que existe dentro da própria organização. Mas por que isso é tão necessário? E por que eu resolvi fazer um vídeo até para esclarecer isso um pouquinho mais? Meus caros, pense comigo, o mercado, independente de qual seja a sua área de atuação, o mercado ele é ávido por soluções para as necessidades que ele tem. Então cabe às empresas entregar essas soluções com a qualidade e com a velocidade que o mercado exige. É simples assim. Se as organizações mais lentas e menos eficazes nesse processo vão ficar pelo caminho. É o darwinismo puro aqui, né? Sobrevivem os mais ágeis, os mais fortes. Então, inovar nesta ótica não é apenas um diferencial competitivo, como muita gente prega. É uma questão de sobrevivência da sua operação. Você precisa inovar, porque senão a sua empresa não consegue correr no mesmo ritmo dos concorrentes que ela tem. Ok? Então, algumas práticas elas são essenciais para que essa cultura de inovação se estabeleça numa organização. Primeira dessas práticas é a gestão da inovação. Ou seja, você precisa ter um modelo de gestão que estimule a criatividade, que apoie os colaboradores, que ajude nos processos decisórios, que prepare as pessoas, enfim, todo um conjunto de ações e de decisões que permita que as pessoas efetivamente sejam inovadoras, sejam criativas dentro do ambiente empresarial. A segunda prática importante aqui é a colaboração. Seja entre pessoas, entre departamentos, entre entes diferentes da cadeia de valor, ou seja, a sua organização pegando a ajuda, o apoio dos seus fornecedores, por exemplo. Enfim, o espírito colaborativo faz toda a diferença numa empresa para que ela estabeleça uma cultura inovadora. Outro elemento importante, outra prática extremamente importante, criar um ambiente leve, mas desafiador. E com o quarto item,
promover a criatividade e a iniciativa. Esses dois aqui juntos, eu tenho observado ao longo da minha carreira, eu tenho visto empresas que conseguem colocar os pés pelas mãos quando fazem isso aqui. Elas estimulam as pessoas a serem criativas e dizem para as pessoas: nós precisamos que vocês sejam criativos. Coloque a cabeça para funcionar. Vamos experimentar, vamos... Né? E aí as pessoas fazem isso. As pessoas experimentam. Qual é o elemento inerente ao processo de experimentação, de inovação, de fazer diferente? É o risco. Se algo que nunca foi feito antes, nunca foi experienciado, há um risco sim de que as coisas não saiam exatamente do jeito que se imaginava. Você precisa experimentar, você precisa testar. Se deu certo, beleza, aproveita. Se não deu, descarta e parte para a próxima. O problema é que muita organização ela é inovadora só da boca para fora. Então ela estimula a inovação, estimula a criatividade, mas busca o acerto. Se um erro acontece, e isto é inerente a um processo de inovação, ela pune quem errou. O que ela está fazendo nesse momento? Está jogando toda a cultura de inovação pelo ralo. Porque as pessoas simplesmente não querem mais, não vão mais correr riscos. E aí já era o processo de inovação. Bom, com essa cultura de inovação, então, bem estabelecida dentro da empresa, ela tem alguns benefícios extremamente interessantes e muito facilmente perceptíveis. O primeiro deles, ela passa a ser muito mais atrativa aos olhos dos clientes. Os clientes sabem que daquela organização eles podem esperar boas coisas. Segundo elemento interessante, é mais eficiente, a empresa ela é mais eficiente no uso dos recursos que ela tem para aquilo que ela se propõe a fazer. Ou seja, ela utiliza melhor o tempo, as pessoas, as matérias-primas, né, e faz com que esses processos lá sejam mais eficazes e gerem melhores resultados. Terceiro elemento, terceiro grande benefício que uma cultura inovadora traz. Esta empresa, ela atrai e retém talentos com muito mais facilidade. Entenda, inovação é decorrente de um processo de criação. E só quem cria são as pessoas. Então, se você não tiver boas pessoas, a sua capacidade de criação fica minimizada. Então, atrair e reter talentos é essencial. E, finalmente, você tem a proatividade como um valor permanente da organização. E isso também não tem preço. Ser proativo significa você se antecipar aos fatos, né? Então, por exemplo, se você tem potenciais problemas, você soluciona problemas antes que eles se manifestem. Então, a proatividade ela é um elemento essencial para as empresas que querem estar sempre um passo à frente dos seus concorrentes. E aí você deve ter percebido, só para a gente encerrar essa conversa aqui rápida, você deve ter percebido que a essência, que a base desse processo todo são os colaboradores. Sem sombra de dúvida. E veja só, os funcionários da base da pirâmide, dada a proximidade que eles têm dos processos, são extremamente importantes, porque eles conseguem enxergar problemas e soluções de uma forma única. Esses funcionários da base da pirâmide, normalmente, naquelas empresas que não têm uma cultura inovadora, essas pessoas são meio que desprezadas. A empresa não aproveita o potencial que essas pessoas têm. E uma empresa com uma cultura inovadora bem sólida, ela sabe que é inestimável o resultado que se obtém a partir do estímulo dessa base da pirâmide. Porque de lá vêm excelentes ideias. E boas ideias sempre são bem-vindas. Meus caros, eu espero que esse nosso breve raciocínio aqui tenha feito sentido para você. Se fez, fantástico. Aproveite, utilize, implemente. Veja se consegue identificar isso dentro da sua organização. Se não consegue identificar e você tiver força para isso, se tiver poder para isso, se tiver cargo para isso, estimule isso dentro da sua empresa. Meus caros, espero que isso tenha feito sentido para você. Se fez, dissemine, compartilhe. Aqui embaixo estão os links das nossas redes sociais. Vá lá, se inscreva, acompanhe o nosso trabalho lá. E com relação a este vídeo aqui, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal e marque o sininho.
Assim o algoritmo do YouTube sabe que esse assunto aqui é relevante e vai distribuir isso para muito mais pessoas. Meus caros, espero que isso tenha sido bom para vocês. Nos encontramos na próxima semana e até lá, façam excelentes negócios. Grande abraço!